Olá, eu fiz uma seleção de 6 vídeos que eu acho interessante a respeito da educação, que são vídeos do TED. O primeiro deles é esse vídeo aqui, do Ken Robinson. Ken Robinson é um ex-professor universitário e ele fala de como nós professores universitários, acabamos por quebrar a criatividade dos nossos alunos e como os professores, de modo geral, fazem isso com seus alunos. Ele fala, brincando, como seria a vida de Shakespeare se a professora de inglês dele tivesse matado a criatividade nas aulas de inglês. Então ele explica que muitas vezes a gente acaba com a nossa postura formatando os alunos e obrigando que os alunos sejam apenas um objeto, quase uma ISO 9000, e a gente tenha alunos iguais e a gente acaba fazendo com que os alunos não expressem a sua criatividade. Um outro vídeo muito interessante é desse professor indiano, que é o Arvind. Ele explica como ele aprendeu e ensinou alunos de aproximadamente 2.000 escolas da Índia a brincar com coisas feitas de lixo. Por exemplo, palitos de fósforo e pedaços de borracha, mangueiras de borracha, facilitando então a compreensão de conteúdos de, por exemplo, geometria, matemática, física, apenas por brinquedos. Também sobre propagação do som com apito feito de canudinho, ou sobre motores elétricos com materiais encontrados dentro do lixo, e como isso poderia mudar a forma com que as crianças viam o estudo nas escolas onde elas estavam. Outro vídeo bem interessante, esse aqui, do Gavin Tulin. Ele é o diretor de uma escola que chama Tinkering, onde eles permitem os alunos uma imersão de uma semana, e os alunos podem fazer uso de qualquer ferramenta que eles não podem usar em casa. Por exemplo, serra, martelo, furadeira. Eles acabam projetando coisas grandes, escadas, carros, coisas que normalmente eles não fariam em casa. Ou seja, a expressão da criatividade em brinquedos físicos. Outro vídeo bem interessante é esse do Christopher. O Christopher fala como um professor tem a magia de ensinar e como ele pode ensinar utilizando essa magia. Normalmente os professores acabam não utilizando todo o poder que eles têm de persuasão e acabam fazendo uma aula onde os alunos não aprendem porque não se sentem motivados. E ele dá um exemplo muito prático, que é como as crianças gostam de mágicos. Apesar de magia ser uma coisa que às vezes a gente fica com um pé atrás, porque afinal o professor tem que ensinar um conteúdo, o professor também pode usar dessa empatia para ensinar os seus alunos. E é mais ou menos isso que fala essa professora, que é a Rita Pierson, onde ela fala que todas as crianças precisam de um campeão, ou seja, de um exemplo para seguir. As crianças não aprendem com professores que elas não gostam, ou até mesmo de pessoas que elas não gostam. Às vezes uma criança que odeia um professor, por exemplo, pode acabar aprendendo muito mais com o pipoqueiro que vende pipoca na frente da escola do que com aquele professor. Então é como ela explica como a empatia pode ajudar no ensino. E por fim, essa professora linda, ela fala sobre como ela ensina as crianças a viverem no futuro. Em todos esses vídeos que eu mostrei, todos os palestrantes falam que nós estamos formando pessoas que vão trabalhar em profissões que não existem no futuro, que a gente desconhece. Apesar de ter um denominador comum, que é a computação, que está presente em qualquer lugar. A Linda explica como uma criança pode ganhar amor por uma coisa que ela desconhece, que é o computador, mas que é uma ferramenta de trabalho para o resto da vida. E como isso pode ajudar não só na área de computação, mas em qualquer área da vida, com raciocínio lógico. Então ela ensina crianças a montarem computadores
com papel. E o principal objetivo desse experimento que ela explica é criar sonhos e tornar esses sonhos realidade. Por exemplo, o que ela explica de um aluno que queria criar um comunicador interespacial. E isso tudo é possível na imaginação, mas no futuro a gente não sabe se é possível, mas a tecnologia já está na mente da criança.